Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso Papo de Café. E hoje a gente está aqui na Florença Imóveis com a ilustre presença do Coronel Valmir José dos Reis, comandante regional do Policiamento Ostensivo do Vale do Rio Pardo. Coronel, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com a equipe Catedral TV, né? Nesse momento moderno de comunicação da sociedade aí, que eu parabenizo a equipe pela bela iniciativa. Muito obrigado. E hoje eu e o Wagner Machado estamos aqui sem a presença do Fabrício, né, Wagner? Alguém tem que curtir a vida e eu tenho que trabalhar, né? Nem vou dizer pra vocês quem é que tá curtindo esse momento. Nem vou dizer onde ele está, né? Não, deixa assim, Cancún que aguarda. Só sei que ele vai aparecer agora aqui na tela para a nossa tradicional lista de aniversariantes do dia. Fala aí, Fabrício. Fala, amigos do Papo de Café. Hoje, 26 de janeiro de 2019, estou aqui e me entregaram, né? Disseram que eu estou em Cancún, né? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu trocar a câmera. Essa é a parte que eu consigo ver aqui do meu quarto de hotel. Vamos voltar aqui. Então, vamos para os aniversariantes da semana. E a semana tá muito legal porque tem uns aniversariantes lá do sul, lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá, então. 21 de janeiro, Paulo Micos, músico e ator brasileiro. Vocês devem conhecer ele porque ele é ex-vocalista da banda de rock Titãs. 23 de janeiro, Rutger Hauer, ator neerlandês. É conhecido pelo filme do Blade Runner, Caçador de Androides. 25 de janeiro, Carolina Ferraz, atriz brasileira. E hoje, 26 de janeiro, a gente tem Paul Newman, ator norte-americano, faleceu em 2008. Um dos últimos filmes que ele participou era A Estrada da Perdição, dirigido por Sam Mendes, e também esse filme também é estreado pelo Tom Hanks. Em 26 de janeiro ainda, em 1955, nasceu Ed Van Halen, mais conhecido, né, na banda Van Halen. Né? Ele é guitarrista e produtor musical norte-americano e, como eu falei, né, cofundador da banda Van Halen. Em 68, Flávio Basso, que eu falei do músico gaúcho, né? Flávio Basso, ou como ele gostava de ser chamado, Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple, músico gaúcho, fundador de duas das bandas mais importantes do Rio Grande do Sul, TNT e Cascaveletes. O Flávio nos deixou em 2015. E também, em 68, o Márcio Petraco, multi-instrumentalista brasileiro. Ele fez parte também da banda TNT, Cowboys Espirituais e Tenente Cascavel, que foi uma junção da banda, dos integrantes da banda TNT e Cascaveletes. Então, pessoal, Fernando, Wagner, Coronel Reis, um bom papo para vocês aí. Tudo de bom e até a próxima. Segue o baile! Valeu, Fabrício. Muito obrigado e continue curtindo as tuas férias em Cancún. Isso aí. Wagner, quem apoia essa loucura? Tchê, quem apoia essa loucura? Omas House, Cafeteria e Café Colonial, Protevale, Corretora de Seguros, Martim Mercados, Gráfica Garten Sul, Florença Imóveis e Ergoclass. Isso aí. Coronel, vamos começar a nossa prosa aqui sobre segurança pública e outros assuntos. Eu queria que o senhor fizesse um balanço das ações da polícia aqui na região em 2018. Certo. Nós, com toda essa controvérsia posta a nível nacional, o processo de segurança pública, ele não é um processo local, ele é um processo que é um reflexo de nós não sermos uma ilha. Nós saímos do município de Santa Cruz do Sul, ou da nossa região policial, que pega aí mais de 500 mil de habitantes, e entramos em outra região, ou em outro estado, em outro país até, nós não encontramos águas, por isso que não é uma ilha. Então, nós encontramos outro município, outras comunidades, com outros hábitos, com outras culturas, mas efetivamente encontramos os problemas da sociedade, encontramos a sociedade, no lato senso da palavra, né? E que tem todos os problemas postos que temos que administrar, cada qual na sua área, né? Para isso existem os governos, que são para gestar essa convivência em comunidade, né? De maneira que torne viável a convivência da sociedade. E criam então os órgãos, polícias, elas federais, civis, militares, no nosso caso, a Polícia Militar do Brasil,
né, que é grandiosa. Tem 650 mil policiais militares no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul 20 mil policiais militares. Obviamente que a Polícia Militar representa, por ser o primeiro contato com a sociedade, 90% das atividades e das ações da segurança pública, que está posta para a sociedade, porque é o primeiro contato com a sociedade, né? É feito pela Polícia Militar, né? Só a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, nós estamos falando em 135 mil homens, 96 mil existentes hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, uma previsão de 35 e 21, 22 mil existentes, né? E esta questão, então, da produção de eventos e de encaminhamentos e de atividades perante a sociedade, ela é considerável. Por que é considerável? Porque a Polícia Militar, como eu disse, no Brasil inteiro, aqui no caso tem um nome específico, que é Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ou Brigada Gaúcha, né? Mas que é a nossa Brigada Gaúcha, né? Dizer que produz, então, uma série de interferências na sociedade, tanto no viés preventivo, quanto na repressão imediata ao crime, quanto na inter-relação social em todos os seus aspectos, com todos os órgãos, com todas as polícias, com todos os órgãos, todas as entidades, né? A gama de produtividade é muito grande. Por exemplo, eu quero falar para vocês do ano passado aqui em Santa Cruz, 2018, balanço final, início de ano, nós estamos aí, né? 2019, começa com conceitos novos em governos e tal, aí que estamos acompanhando. Aí, né? Uma nova forma de pensar agora. Exatamente. E a segurança pública é um tema em evidência. Exatamente. Então, por ser resultados grandiosos, porque 90% da segurança é feita assim pela Polícia Civil e Militar, que é a segurança pública do Brasil, né? Onde eu vejo um erro, debati a semana passada em Porto Alegre, lá no gabinete do comandante-geral, meu colega lá, Coronel Iqueda, e os demais coronéis do Conselho Superior da Polícia Militar, que nós temos que cuidar para aquelas diretorias da Secretaria Nacional de Segurança Pública ser ocupada por dirigentes da segurança pública que detêm 90% dos encaminhamentos perante a sociedade da segurança pública. Não é o que está se vendo na designação das autoridades para serem os diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Então, temos que ficar atento, eu dizia isso aos colegas lá do Conselho Superior, ao Comando Geral, para que a Associação dos Comandantes Gerais, das Polícias Militares, das associações dos delegados-chefes de Polícia Civil do Brasil, levem isso ao governo federal, para que não coloquem somente outras pessoas, que inclusive não detêm o conhecimento, sem querer menosprezar, do que como os delegados de Polícia Civil e comandantes militares da Polícia Militar, isso tem que ser levado ao governo. Eu já aproveito a oportunidade, porque isso aí daqui a pouco tome proporções, e deixo o meu recado. Eu sou um comandante que tenho 31 anos de serviço, tive a oportunidade de trabalhar 8 anos no gabinete do governador do estado, já olhei as instituições de fora para dentro, né, e de dentro para fora. Eu trabalhei no quartel-general do comando da corporação e todas as funções de comando que um comandante pode exercer, né, e todos os pré-requisitos que nós temos que ter para chegar nesse filtro, que é mais ou menos lá no topo da carreira, que somos 25 no estado do Rio Grande do Sul, né, no Conselho Superior da instituição. Dizer que é uma observação que faço aqui na TV Catedral, quando faço esse encaminhamento de divulgar indicadores, que eu disse que serão grandes pelo tamanho da responsabilidade que tem a instituição que presta o primeiro atendimento. Tem o contato lá, o cheiro da sociedade, o cheiro da comunidade. Então eu divulgo para vocês aqui, para os ouvintes, para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós temos aqui na região formado, de 98 a 2018, 68.406 alunos, que é em cima de um projeto americano chamado DER, que nós copiamos de lá, porque às vezes não precisa se criar, nem tudo se cria, às vezes se copia. É verdade. E aqui nós chamamos de PROERD, que é o Programa de Resistência e Enfrentamento à Violência e às Drogas. Nós temos já aqui na região do Vale do Rio Pardo, cerca de 70 mil alunos que receberam esta informação, este curso que é ministrado pelos agentes de segurança pública. Nós tivemos no ano passado apreendido no varejo, esse que prende 1 grama, 2 gramas, 10 papelotes, 15 papelotes, 1 quilo, 12 quilos, como a inteligência da região ontem fez aqui em Santa Cruz uma apreensão,
não está computado aqui, 68 quilos, 683 gramas foi apreendido em droga ano passado. E veja bem, às vezes prende-se 5 quilos, 2 quilos, 1 quilo, já se tem como uma baita operação. 10 quilos. Nós estamos falando que a varejo, não no atacado, no ano passado nós recolhemos 70 quilos de drogas, cocaína, crack, todos os tipos, maconha, etc., aqui no Vale do Rio Pardo. Tivemos 5.230 visitas comunitárias prestadas pelas 18 patrulhas comunitárias do interior, que cuidam da nossa comunidade rural. Nós somos um dos únicos lugares do estado que tem as patrulhas comunitárias do interior. O que é isso? São patrulhas criadas para atender 36,19% da comunidade do Vale do Rio Pardo, que é a que está no interior. Nós não ficamos cuidando só dos bolsões e passamos a cuidar do interior. Então, essas 18 picapes a 2 policiais, elas atendem as comunidades do interior, dão palestra, fazem reuniões, conhecem, são conhecidas, é sempre a mesma patrulha, né, porque é o viés comunitário, ela tem que conhecer e ser conhecida para despertar a confiança nesse segmento diferenciado, Fernando, Wagner, da comunidade, Fernando. Que a comunidade do interior ela tem certas características, ela é mais arredia, diferente. Não conhece, não dá informação, não participa e tal. Então nós criamos 18 picapes a 2 policiais, queremos implantar mais 7 esse ano, chegar a 25 aqui na região, e eles atendem as comunidades do interior. E tivemos 5.230 visitas, 56 palestras e 57 reuniões comunitárias com esses integrantes das patrulhas comunitárias e com a comunidade do interior. Tivemos 705 visitas, inspeções de Marias da Penha, que é esta determinação judicial que sai lá escrito, que vai ter que ser assim e que vai ter que ser assado, sai escrito no papel lá. Mas alguém tem que fiscalizar isso. Alguém tem que conferir. E tem que conferir. Tem que dar efetividade à medida. O problema brasileiro é muito grave, na verdade, nesse de passagem, né? Um país com tanta lei, tão pouca fiscalização, tanta decisão diária e tão pouca fiscalização. Tem que tornar efetiva a medida. Exatamente. Se não tiver alguém para fiscalizar e quem estiver fazendo de um jeito ou de outro não souber que vai ser fiscalizado, o papel aceita tudo. Exatamente. Então, nós tivemos 705 visitas inspecionando o cumprimento dessas medidas, que obviamente que quando sai uma medida, a Brigada Militar cadastra e tudo, tem todo um acompanhamento, todo um controle e uma equipe especializada e formada para fazer esses acompanhamentos nesses casos específicos. Coronel, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Certo. Voltamos ao assunto. Chama o break. Cafeteria tem nome, Omas House, para que seu dia seja mais prazeroso. Ambiente requintado, saborosos doces e salgados. Venha desfrutar de um gostoso café colonial. Confira estas delícias. Omas House, como a casa da vovó. Rua Marechal Deodoro 280, telefone 51-3902-0706. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e o tema aqui agora era a Maria da Penha, né? E falando sobre a questão da Maria da Penha, falando sobre a lei, a patrulha, né? Essa questão de estar perto da comunidade, eu acho muito bacana isso, pelo seguinte, em muitos casos, né, a mulher recebe a decisão ali, e se não tiver alguém próximo a ela, que ela sinta confiança, às vezes a violência segue continuando, ela se sentindo ameaçada, porque a violência não é simplesmente o cara ir lá e bater nela de novo, mas fica cercando a casa, impede às vezes de trabalhar, de levar a criança à escola, coisas do gênero. E a patrulha, por estar próxima e às vezes de estar disponível, né, e ter aquela questão do olhar mais direto quando vem fazer visita, na verdade, né, fala lá com a policial, na verdade o cara esteve aqui de novo, eu não consegui nem ir na polícia, me senti amedrontado, então desmascara muita coisa, né, é isso que eu vejo efetividade, então, na medida. Né? Certo. E isso esse grau da questão da violência, tem vários graus de violência. Tem a questão que, como tu disse, tem todo um cercamento, não foi lá mandou recado, exato, mas cercou de uma forma ou de outra, mas apareceu quando a pessoa estava num lugar, estava lá a pessoa, né, de uma forma ou de outra, amedrontando, ameaçando e criando um certo cerceamento.
né, uma certa Exatamente. coerção sobre a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. Então, aí o pessoal da brigada que atua nisso, Wagner, Fernando, efetivamente é um pessoal que tem curso para isso, que tem a experiência acumulada de vários casos e acontecimentos, como se desdobraram, como aconteceram, e é um recurso que, se está cadastrado lá na Brigada Militar, onde nós temos esse tipo de prestação de serviço à sociedade, a pessoa que está cadastrada tem esse contato e tem a seu dispor um recurso, né, para sair dessa situação, desse imbróglio ali, que busca sair. Fantástico. Agora, lembrei o seguinte, já que o Fabrício está lá curtindo Cancún, né? Antigamente, não sei se ainda é ativo esse programa, mas antigamente, quando a gente viajava, tinha um cadastro, na verdade, a gente fazia. Na minha época, era lá no posto Capacete, no Rio Grande, como eu sou do Rio Grande, né? Porque a gente ia sair de férias e a casa vai ficar sozinha, né? E esse programa ainda existe? Certo. Isso tudo, Wagner, como a sociedade ela evolui como um todo, né? A sociedade não para, né? E diante de uma sociedade que se modernizou, que tem N demandas aumentadas, porque o progresso traz um desenvolvimento, mas ele traz coisas boas, o progresso traz coisas boas e traz coisas não tão boas, né? Então aumentou o número de coisas boas, mas também o número de coisas não tão boas, e aumentou com isso a demanda. Então tem certos tipos de trabalhos que nós prestamos assim, em comunidades, quando ainda são menores, que em comunidades maiores nós não temos como fazer, por não ter estrutura. Não que o ideal não fosse que tivesse estrutura o Estado para prestar esse tipo de trabalho, porque é isso que se busca na essência. Tu te lembra desse serviço. Eu lembro desse serviço. Tu vê que isso é um serviço que atingia em cheio o que dá a efetividade à prestação do serviço do Estado. O Estado tem a obrigação legal de trazer segurança ao cidadão, né? E fazer com que o cidadão se sinta seguro em suas comunidades e lhe dê as garantias mínimas para que ele cause o desenvolvimento. A garantia mínima de um cidadão, senhores, em que pese a importância da saúde e da educação, se não tiver segurança, nada acontece. Um empresário não vai para o trabalho produzir e desenvolver a sociedade, o professor não vai para a escola, o médico não vai para o hospital, a agente de saúde não vai para os bairros. Então, para qualquer coisa acontecer, tem que ser em cima de uma tábua de equilíbrio de segurança pública. O pacto social, o governo nasce da ideia de segurança, né? Sim. Porque as pessoas se submetem a um governo, a uma estrutura social, porque elas querem o quê? Proteção. Sim. As querem se sentir seguras. Então, assim nasce aquele contrato social, nasce toda aquela ideia de estar seguro, de se sentir seguro. Isso é a sociedade. É viver em sociedade. Falando em Estado, Coronel, você falou que teve semana passada com o comandante-geral, né, o Coronel Mário Queda, que foi mantido pelo governador Eduardo Leite, que pertenceu ao governo Sartori, né? Quais são as diretrizes, o que a partir de agora a Brigada Militar, qual foi o... Primeiro, aproveitar já que tu citaste, um grande colega, o Coronel Queda, está há 7 meses no comando da instituição, e que tem todo o meu apreço nessa decisão do governador da continuidade do Coronel Queda. Pelo perfil dele, que é um oficial de tropa, foi comandante de tropas de choque, comandante do comissionamento por cento da capital, subcomandante geral, e aguentou todo esse fervor da segurança pública nos últimos tempos. Então, estar com 7 meses como comandante geral, nada mais justo, nada que eu possa aplaudir mais do que a permanência dele como comandante. Além de ser um grande colega, uma grande pessoa, vale a pena conhecê-lo como pessoa, não só como comandante. Apesar de ser um grande amigo, sou meio suspeito para falar dele, tenho uma relação pessoal muito próxima e qualificada com o comandante. Mas, enfim, aproveito para dizer isso e dizer, tu me perguntava? Quais são as diretrizes? A partir de agora? As diretrizes, então, como ele permaneceu, elas continuam, as mesmas que vinham sendo postas, né? Porque segurança é uma coisa técnica. Porque às vezes a sociedade, não tendo o conhecimento de como é que a gente faz essa questão de segurança, e encontra um policial ali, tem um policial ali, ele está ali por acaso. Não. Senhores, nossos ouvintes, e aqui esse grupo qualificado que eu já conheço, que nos dão a oportunidade de conversar com a sociedade. E isso aqui também é segurança pública, porque é o canal com o qual eu consigo conversar com a sociedade e dizer que na nossa área alguém está preocupado com essa questão diuturnamente. E é o nosso caso, nós somos pagos para isso, nós existimos para isso.
E estamos aqui em nome do Estado, do Poder de Polícia do Estado para fazer isso. Então, é um pouquinho mais complexo. Por exemplo, ontem a Brigada prendeu esses 12 quilos de droga. 12 quilos de droga. Como assim? A Brigada não se encontrou com essas drogas. Tem um serviço de inteligência que trabalha diuturnamente aqui na região. Então, é complexo essa situação. Produz-se informação, analisa-se a informação e checa-se com a força policial, junto com a inteligência policial, para que haja uma prisão do porte que houve ontem. Obviamente que as pessoas que foram presas não gostariam de ser presas. E essa droga não era para ter sido tirada de circulação pela polícia, mas nós, de alguma forma, fizemos todo um processo que ele é complexo para chegarmos lá. Aí, os indicadores de segurança. Como é que funciona isso? Então, nós temos todos os comandantes, nós temos nas nossas mesas, né, exatamente como se faz numa empresa, para controlar a produtividade, né, da empresa. Nós temos lá número de roubos, número de furtos, número de assaltos, número de Maria da Penha, número disso, que nós olhamos instantaneamente dados que estão alimentados, indicadores alimentados. E em cima daqueles dados ali, nós mexemos nos recursos humanos, materiais, inteligência policial disponível, na estrutura disponível para atacar aquele indicador. Lá quando ele começou a se movimentar, não é no final do mês, porque no final do mês ele só vai ser um relatório. Exatamente. Já aconteceu. Exatamente. Então, se dia 5 eu estou vendo que o furto de veículo em Santa Cruz está crescendo, eu vou diligenciar todo dentro do sistema gerencial, administrativo, diretivo de empresa, gestor, para que os recursos vá para aquela área e vá produzir um resultado. E é uma quase prisão, etc. Eu digo que é quase operar milagre, né? Porque tu tem ainda bem que você tem um serviço de inteligência atuante, porque hoje a população, a forma como cria, a facilidade de deslocamento hoje, até mesmo para o interior, facilita, porque só analisar o recurso humano que tu tens hoje, se não for o sistema de inteligência, daqui a pouco teria vários policiais em todas as esquinas do centro de uma cidade, não tem como. passando uma sensação de segurança para quem está no centro, mas quando o problema está acontecendo em outros lugares. Da ideia de uma cidade sitiada. O serviço de inteligência, ele é fundamental. Como é fundamental? Ele, na verdade, Wagner, o que está dizendo é o seguinte aqui. Para mim não existe serviço policial sem serviço de inteligência. O binômio inteligência e força policial. Então tu tem que ter assim, não tão adianta ter só inteligência também. Eu recebo a informação, eu tenho uma rede de informação qualificada, tem técnicas, por exemplo, a técnica do mosaico, isso está aqui, é uma técnica de inteligência. Então tem vários agentes, cada um tem várias fontes de informação, e daí tu cruza, cada um traz um pedacinho do papel ali e dá uma figura. Bota na mesa, larga todos os agentes a buscar, e vão buscar lá na fonte, e vai aparecer uma figura que está elucidado o assunto. A partir daí, nós temos que fazer acontecer a prisão. Para fazer acontecer a prisão, aí continua a inteligência já num outro serviço, que é a localização, que é isso, que é aquilo dos autores, né? E aí a força policial. Aí entra as armas, entra o policiamento ostensivo, entra a polícia especializada, os BOI, BOP, que foi criado agora na Brigada, GAT. Que é o que se enxerga ali no centro. Exatamente. A parte visível. É o software e o hardware, né? Sim, o software é a inteligência que a gente não está vendo da polícia. E o hardware é aquilo que tu está vendo ali na rua, o cara armado, correndo, na viatura, buscando, trazendo o preso já, aquela coisa toda. Nós vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Bora, chamar mais intervalo. Também no próximo bloco eu quero saber do coronel a sua opinião sobre a liberação das armas. Certo. Já voltamos. Eita, nós. Protevale Corretora de Seguros. Martim Mercados, a sua nova opção em produtos para o seu dia a dia. Com frutas, congelados, sorvetes e tudo que você precisar bem ao seu alcance. Martim Mercados, antigo cartório de imóveis. Na Tenente Coronel Brito 1075, Centro, Santa Cruz do Sul. Segue o baile aqui no Papo de Café e o assunto aqui é polêmico, por quê? É segurança pública. E quando a gente fala em segurança pública, é algo que interfere na vida de todos nós. Pilar da sociedade, né? O que chama a atenção, a gente falou antes da inteligência, né? O serviço de inteligência da polícia. E é muito interessante porque quando a gente vai falar em investimentos na segurança pública, quando alguém vai para a campanha, né? Eu reparo muito no que
quando vai um candidato falar sobre que a gente tem que comprar mais armas, importante, eu acho importante. E tem que ter mais viaturas, com certeza, é importante. Agora, quando o cara mostra que entende o negócio, olha, não adianta eu comprar mais armas se eu não tenho um homem para segurar essas armas. Então eu tenho que evoluir nesse sentido. Não adianta eu botar o pessoal correndo com arma daqui para lá se não sabe o que fazer. Eu preciso de inteligência, porque eu tenho que usar com uma eficiência esses recursos. Aí é outro nível. Então a importância é o pessoal saber filtrar isso, né? Olha, segurança não é só o policial que você vê na rua com colete, armado, com um veículo em condições de Atrás verdade. disso ali tem um trabalho Investimento em treinamento silencioso, maior, muito grande. Exatamente. Técnico, sujeito à auditagem, controle e os controles institucionais. Né? O negócio não pode mais ser amador, né? Tá? Porque o negócio tem que ser profissional, tem que ter uma explicação, até porque os investimentos exigidos são investimentos severos. E se busca né? retorno, né? E o seguinte, isso tem que ser justificado. Qualquer atividade que o Estado faz tem que ter uma justificativa. Eu costumo dizer que se o crime é perante a organizado, sociedade. o Estado tem que ser também. Não tenha dúvida. Não E, tem. e segurança pública ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Então, ela evolui muito rapidamente, né, as questões. Né? Então, por isso, muito necessário, a avaliação ela tem que ser a cada momento. Né? Ela é muito rápida, muito dinâmica, e muda, cada ocorrência é diferente da outra, né? E Acontecimento em si. exige uma análise diferente do que está acontecendo, né? E às vezes se repetem. Por exemplo, o pessoal pergunta assim, coronel, mas tem esse negócio do assalto em série, agora estão roubando malote, o senhor viu? Aqui, por exemplo, assim, é assim, ó, às vezes quando começam a roubar malote, a primeira coisa que eu tenho que saber, por isso que eu vou de novo no viés que tu acabou de citar, da parte visível e a parte invisível do processo. Então, quando estão roubando malote, que às vezes aconteceu, por exemplo, acontece seguido, vários malotes, um aqui, outro ali, outro lá e outro, foi 4 malotes quando eu estou falando, foi o ano passado. Aí como é que funciona? Eu tenho que saber se são do semiaberto de Lajeado, Porto Alegre, são do outro presídio, é gente oriundo de presídio, é quadrilha nova que se organizou, é gente que já é do crime, que não é do crime. Quem está fazendo isso? E às vezes lá pelo 4º assalto, que às vezes são diariamente cometem, né, até o 4º, o 3º, para a gente pegar e acabar fazendo a prisão, tu já sabe quem é e tu espera às vezes as pessoas no local, para onde correm se esconder. Aconteceu vários casos em Santa Cruz que nós já fomos esperar as pessoas em casa. Eles fizeram o assalto e nós fomos, a inteligência deslocou para o local. Quando eles estão chegando em casa, nós estávamos lá para receber. Surpresa. Né? Surpresa, estamos aqui. Claro, o que apareceu para a sociedade? Apareceu que a brigada prendeu os assaltantes de malote. Mas nós tivemos que diligenciar para ver de onde é que eram, quem era, como fazia, métodos operandi, e aí depois nós já esperamos eles em casa. Isso tudo é muito comum acontecer na atividade policial. Uma informação, acho que vamos explorar isso, né? Já que o nosso, vamos trocar, mudando aqui de saco para mala, quer dizer, mas ainda no viés da segurança pública, porque, aliás, segundo o nosso vice-presidente, isso não é uma medida de segurança pública, é uma promessa de campanha, ok? Nós vamos entrar no tema, porque lá em Cancún tem um amigo nosso que está louco para armar o seu arsenal. Né? Sim. Não sei como, né? Enfim. Dá um jeito, né? E eu acho que deve estar preocupado em saber o que o coronel pensa disso. Sobre a questão do... Não sei se tu quer formar uma questão nesse sentido. Também a posição do coronel sobre essa liberação das armas através do decreto do presidente Jair Bolsonaro. Certo. Eu, na verdade, tenho uma ideia muito clara, assim, desde o início disso. Por quê? Porque a gente que é da área, né, nos requer primeiro uma formação na área de segurança. Olha, a formação do pessoal que trabalha na área de segurança, né, ela é bem acentuada, ela é bem cobrada lá no início. Hoje tem que ser bacharel em Direito e mais 2 anos de curso superior de Polícia, para ser um comandante de carreira, né, como a gente. No meu tempo, tinha que fazer um vestibular na PUC, deu 42 por vaga, e aí o seguinte, a média é 8, e é 4 anos, aula de manhã, de tarde e de noite, para você ser oficial de carreira nível superior. Já de graduação, quando sai graduado lá. E depois as especializações que são exigidas durante a carreira e tal, mas não só isso. A questão, às vezes, você nem sabe disso. Como é que aquele cara lá, sentado, o coronel lá, não, olha, tem que passar por um processo rigoroso, delicado e filtrado, cheio de especializações que são os chamados, que nem nos é dada a oportunidade de escolher. Se você quer seguir, você tem que fazer os encaminhamentos da carreira. Uma mínima especialização lato sensu
que é mestrado, né? Nível mestrado e uma especialização na área da segurança pública, óbvio, né? Já tendo o bacharelado como pré-requisito, obviamente. Então, da minha experiência, que eu gostaria de dizer, né, que eu acho que é uma das coisas que soma nos profissionais bastante. Soma no médico, né? Claro que o conhecimento técnico, esse é básico, não precisamos falar dele. O cara tem que ser bom, ele tem que ser estudioso, ele tem que saber do que ele está falando, ele tem que ter a formação acadêmica necessária. Partimos desse ponto, nem vamos conversar. Sim. Mas vamos falar da prática. Olha, eu tenho 31 anos de serviço, mas eu nunca tive dúvida nenhuma que nunca poderia ter sido restringido o direito à defesa do cidadão, né? Porque, na verdade, não é dado ao direito de alguém que sabe o tempo que demora a polícia para chegar numa comunidade de interior, quando é chamada e acionada, saber o tempo que demora numa situação de emergência e o que é uma emergência? Uma emergência é até tantos minutos, depois você não adianta ir mais, porque tudo que tivesse que acontecer já aconteceu. Então, verdade. Desculpa dizer, mas aí já mudou, né? Então, o que agora? Tirar o direito do cidadão ter um instrumento de defesa, não para ataque. Uma arma sempre vai ser usada corretamente. As pessoas perguntam muito, mas como é que eu posso usar uma arma? Corretamente. Como é que uma arma pode ser usada corretamente? Nunca para o ataque, sempre para a defesa. E sempre para a defesa nunca deveria ter sido cerceado de jeito nenhum do cidadão este direito. Então aí alguém me diz assim, não, coronel, mas a arma tem em casa, a arma, isso é permitido. Não é verdade. Porque logo no início que lançaram o Estatuto do Desarmamento, botaram que a cada 2 anos teria que fazer um re-registro da arma. Exato. E custava tantos reais para fazer isso. Isso é a mesma coisa que eu comprar um terreno e a cada 2 anos eu tenho que pagar a escritura de novo. Porque o registro de uma arma é a escritura de propriedade. Exatamente. Que é o que é necessário para você ter uma arma em casa. Então, se não era cobrado, era um registro só, quando foi inventado o Estatuto do Desarmamento. Horrível! Horroroso esse Estatuto do Desarmamento. Um troço que fizeram uma burla na sociedade brasileira para implantar uma coisa dessas. Porque a sociedade disse que não queria isso num plebiscito. Exatamente. E aí fizeram a volta e fizeram uma lei que exigia que a cada 2 anos o cidadão fosse prestar concurso de novo, prova de novo, dar explicação de novo, falar com a psicóloga de novo, sei lá com quem mais tinha que falar, deixar até o número da sola do sapato, né, e ter que pagar uma taxa de novo, que na verdade é a criação do imposto. Exatamente. Na verdade, disfarçadamente, o que fizeram, criaram um imposto para o cidadão pagar. Isso é o que não está dito, mas que foi feito. E restringir, para mim, com 30 anos de serviço, com a formação que eu nem vou falar, que todos devemos ter, quem está na área e é da área, que é a formação técnica, profissional, acadêmica, né? Não vou entrar nesse aspecto. Mas com 31 anos de serviço, eu desafio qualquer especialista, qualquer público, em quantidade de público, me justificar e que eu não deixe no chinelo e tire todos esses argumentos falaciosos, mentirosos, mal encaminhados, contra a sociedade de organismos absolutamente viciados com interesses próprios em cima de informações inverídicas, não verdadeiras. O cidadão tem que ter facilitado o seu direito de defesa. Falo com a responsabilidade dos 31 anos de serviço, toda a minha formação acadêmica. Vale. Não o seguinte, dúvida. acho que não tem dúvida. E claro que em qualquer momento, em qualquer lugar, estarei para discutir com quem queira me apresentar algum argumento que tenha fundamento para a defesa da sociedade. Eu só quero fazer... Aqui é o meu papel, aqui é o negócio... polêmico. Aí como eu vi faísca, o negócio é botar lenha, né? Tipo, meu papel. Que é a minha questão que me incomoda um pouco com a burocracia ou falta de inteligência do sistema, que é o seguinte, olha só. Eu, cidadão, vou lá agora, vou fazer a aquisição de uma nova mão pistola, tá? Certo. Aí, o que eu imagino? Que não adianta o pior carpinteiro do mundo com o melhor martelo do mundo. Então eu posso comprar uma excelente pistola. Se eu não movimentar, não treinar, não fizer isso de tempo em tempo, acontece casos, aí eu não quero citar, mas um determinado comerciante, certa vez, disparou, acho, mais de 6 ou 7 tiros, contra um bandido que disparou um único tiro, por sorte ou não, matou o comerciante. Mas eu vou comprar uma arma, vou deixar guardada, nunca vou manuseá-la. Aí vem a questão, se eu tiver essa arma, eu preciso manuseá-la.
eu tenho que ter toda uma burocracia para ir até um clube de tiro, usar a arma. Tem um custo. O que eu vi numa reportagem que enganou um pouco, não vou falar, sabe aquela emissora? Sim, aquela sim, emissora sim. que a gente não pode falar, Sim. que eles não gostam da gente? Aquela lá. O que aconteceu? Os caras botaram no programa, no domingo de noite, uma percepção de que é o seguinte, ó, que eu vou comprar minha arma e vou pro clube de tiro treinar. Mas não é assim que funciona, porque aquela arma, ou tu vai ter a arma no CAC, num sistema de registro, que tu vai ser um atirador, um esportista, que tu vai lá, ou tu vai ter uma arma que vai ter uma burocracia para ir treinar. E acho que essa informação precisa chegar na população, de que eles têm que saber como usar para treinar, porque não adianta o melhor martelo do mundo na mão de quem não sabe pregar um prego. É verdade. Penso eu. Isso aí está muito correto o que está dizendo, Wagner. Então, é importante nós acrescentar aqui no nosso encaminhamento. Nós não podemos dificultar a aquisição de um instrumento de defesa. Exatamente. Não para ataque. O comandante não está aqui dizendo que tem que ter arma para atacar. Não. Ele está aqui dizendo que a arma é absolutamente efetiva e necessária, está disponível ao cidadão para se defender. É como um instrumento de defesa que deve ser estar usando de acordo com o que a lei prevê. Isso. O artigo 23 do Código Penal diz: pode ser usado em legítima defesa própria de terceiros, do patrimônio, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Né? Então, dito isto, nessas condições de o senhor usar uma arma, o senhor está correto. Está na lei brasileira. Então não tem nada o que se inventar e nem o que se dificultar. Agora, a primeira coisa que nós precisamos dizer aqui, estamos dizendo agora quase no final do assunto, que é o seguinte: é como eu te disse, para nós estamos falando aqui, e a gente ser uma autoridade na área de segurança pública, tem um pré-requisito inicial que eu não quero entrar nele, que ele é básico, eu não preciso falar nele, que é a questão da formação acadêmica, do bacharelado, das especializações, nem vou tocar na experiência. Então, para te ter uma arma, obviamente que eu não vou dizer que o cara tem que saber manusear a arma. Quando você vai dar na amplitude a liberação de um instrumento de defesa para a sociedade, que não pode ser restringida, sobre hipótese alguma, porque eu não posso dar a maior tranquilidade ao que quer cometer o crime contra o cidadão de bem, isso e aquilo, eu vou dar a garantia para ele que praticamente o cara lá não vai estar armado. Eu vou dificultar o cidadão que tem que se defender. Não, estas coisas que têm um ranço ideológico impregnado, que foram feitas dessa forma por causa disso, nós temos que contestar. Eu tenho que dizer que tem que facilitar para o cidadão de bem. Agora, obviamente que ele tem que saber manusear a arma. O que eu não posso dificultar é além do que precisa. Né? Criar encaminhamentos, legislações e pré-requisitos que vai dificultar a vida do cidadão. Não, eu tenho que favorecer a defesa do cidadão para que ele use um instrumento de defesa. Não pregar que a arma deve ser usada para ataque, porque daí está fora da lei. Uma arma ela é usada corretamente quando ela é usada como defesa, não para ataque. Para ataque, vai entrar junto nos criminosos que usam ela para atacar o cidadão de bem. De uma forma Agora egoísta, tá. né? Tu vai simplesmente tem arma em casa, quando o bandido chegar lá e vai querer tirar e vou te mostrar que eu tenho uma arma. Não, tem que saber o que fazer com o bandido. Tem que saber como manusear aquele negócio. Obviamente. Sabe? E agora o coronel também está sendo facilitar isso, discutido no Congresso pelo próprio governo Bolsonaro ampliar essa liberação para o cidadão usar arma, portar arma na rua. Eu já tenho uma restrição quanto a essa questão. Me parece que tu ter um recurso de defesa onde está o teu lar, a tua família, que a própria Constituição Federal do Brasil, a maior lei do país, nenhuma lei pode agredir essa lei, né? A Carta Magna do Brasil. Né? Então não pode nada botar em desconformidade, nenhuma outra lei ser criada, decreto, etc., na hierarquia das leis, que atinja a mãe das leis, que é a Constituição. Então, quanto a essa questão de tu portar uma arma, me parece que tem algumas outras observações, que tem alguns outros pré-requisitos que precisam ser definidos, né? Que nós não podemos flexionar tanto assim. Eu já não sou tão flexível a esta questão, porque nós não podemos transformar o país e a sociedade num faroeste. Acho que vamos figuradamente dizer isso. Agora tem uma coisa: te negar dentro do teu local inviolável, que é o teu domicílio, onde está a tua família, o teu lar, os teus valores, né? O recôndito mais íntimo da tua convivência social, que é quando tu te recolhe na tua casa, na tua residência, bloquear qualquer tipo de bloqueio a isto, me parece até um abuso de autoridade. Tá? E me parece calçado em cima de pessoas que não têm a experiência
e em cima de elucubrações de ONGs e questões até ideológicas, com fins ideológicos, que trazem proposições sem ter a mínima responsabilidade de saber que também são cidadãos, né? Que a arma que está sendo usada aí para cometer o crime, foi preso essa semana aí, uma série de armas. Elas são armas que vêm do câmbio negro, elas vêm do Uruguai, elas vêm do Paraguai, elas vêm de fora do país, né? E são armas de números raspados, são armas da ilegalidade, não são as armas das pessoas. E vou só para terminar com esses camaradas que encaminham mal essa questão aí, que eu vejo de vez em quando. Vontade. Não são as pessoas que vão lá e deixam até o número da sola do sapato. Olha, meu sapato é mocassim, o meu dedão é redondo, né, do pé, e eu uso calça 48, e eu, quando levanto de manhã, eu tomo café com leite, e tudo que é explicação para poder ter quem compra uma arma e dá todas essas explicações, ele quer para a defesa, ele não quer para o crime. Isso é básico, mas principalmente a questão dessa questão das armas aí, pessoal, que é a questão e o número de homicídios no Brasil. Quando se implantou esta norma do desarmamento, é porque diminuiu os homicídios no Brasil. Mas não fez sentido, né? É um ponto. Mas foi a maior mentira deslavada que eu vi até hoje como uma autoridade da segurança pública. Eu era capitão na época, trabalhava com o governador Rigoto, e ainda pude falar sobre essa situação na época, quando criaram isso. Ou com o governador Brito, eu acho que foi com o Rigoto ou foi no final do governo Brito. Então, gostaria de dizer para vocês, e eu fui chamado a falar sobre essa legislação na época, não me lembro em que situação foi em Porto Alegre, dizer para vocês o seguinte: mas como assim? Onde estão aquelas autoridades que criaram esse negócio, o Estatuto do Desarmamento, porque ia diminuir os homicídios do Brasil? Impregnado de questões ideológicas e de falta de conhecimento de quem irresponsavelmente sacrifica a sociedade. Meu amigo, quando preservarmos o lobo, estaremos matando o rebanho, condenando o rebanho. E nós precisamos condenar o lobo e preservar o rebanho. Basicamente, e só para botar uma vírgula, então os homicídios se multiplicaram por não sei quantas vezes ao potencial. Então isto é o maior argumento da falácia criada para a sociedade brasileira. Resumindo a ópera, é o seguinte: sabe quando tu bate o carro e não tem seguro e tu pensa assim, ai, se eu tivesse o seguro? Sabe quando o bandido entra na tua casa lá, tira contra alguém da tua família e leva o que ele queria e sabe que não vai ter como te defender? Tu vai pensar assim, mesmo que tu não quer arma, sabe? Tu tem uma visão, ai, se eu tivesse uma arma. O que eu digo normalmente? Eu prefiro ter e não usar do que precisar e não ter. Sim. Muito bem dito. E mais uma coisa, sabe o que eu acho que está sendo um grande mal que eu tenho visto na sociedade brasileira como um todo, assim, um cidadão falando, que nós estamos indo no específico e nós estamos esquecendo o geral, o básico. Nós temos que ver o básico, a defesa do cidadão de bem, que produz, gera emprego, gera riqueza, gera tributo, gera desenvolvimento, gera um imposto que vai pagar saúde, educação e segurança. Nós temos que cuidar disso, o Estado tem que cuidar disso. Quando nós formos fazer uma norma, nós temos que sair das especiarias e partir para o principal, que nós vamos acertar. Nós estamos indo para o complexo e esquecendo o básico. Se nós fizermos só o básico na sociedade, nós vamos ter uma sociedade organizada. Nós estamos discutindo o top, o pós-doutorado, mas nós não estamos fazendo o bacharelado bem feito. É que a gente tem um problema na qualidade do na legislador. sociedade. Meu ponto de vista, a gente tem um probleminha na qualidade do legislador. Daí ele não consegue ver a sociedade como sociedade. Mas já que a gente... Eu posso dar Conclui aí. Vai lá. Eu vou lá. pegar o último rojão e jogar. Tá. Pois é, tia, mas aí eu te digo. A violência doméstica não está em todo lugar hoje. E as armas e a violência doméstica, coronel. Muito bem dito. A gente tem alguma coisa a temer nesse sentido ou não? Claro que tem. Porque se tu tiver decidido Vou assassinar, não vai fazer. Não, se tu tiver decidido assassinar tua namorada, tua esposa, ou qualquer um, não, tu pode pegar um facão. Não, mas vou dizer Entendeu? Eu quero fazer Mas se tu não quiser pegar um facão, tu pode pegar o rolo de massa. Mas se tu tiver almoçando, pode ser com o garfo mesmo. Ela pega né? isso. Mas se tu quiser ir mais longe, for uma pessoa muito criativa e tu está determinado numa situação dessa, pode quebrar o prato. Né? Tanto pode ser na pancadaria, como pode ser com um instrumento cortante.
ele tem o mesmo valor de uma arma, porque as pessoas todas elas são dotadas de arbítrio. O senhor vai arbitrar o que o senhor vai fazer e o que o senhor não vai fazer. O senhor vai arbitrar se o senhor vai pegar um revólver ou se o senhor vai pegar um facão. Esse negócio aqui que só as armas matam não é verdade. Pessoas matam. As pessoas matam. Não são Então armas aí que está matam o pré-requisito, a pessoas. avaliação Pessoas matam errada. Pessoas matam pessoas. Um revólver sozinho, inclusive se ele não tiver municiado, ele não vale mais nada que um pedaço de ferro. Ele é um pedaço de ferro. Uma arma tem que estar municiada. Outro equívoco que eu vi falar aí, diz que tem que criar cofre para botar a arma. Essa eu não gostei. Porque tu quer saber uma coisa? Uma arma, se você tem que ter ela num lugar obviamente adequado. Eu estou desenvolvendo um dispositivo para isso aí, ok? Tá? Obviamente adequado, que não esteja ao alcance das crianças, que não esteja ao alcance das pessoas especiais, desculpa, né? E obviamente que isso é um cuidado básico. Você não vai deixar uma criança pegar uma faca de mesa e andar por dentro de casa brincando com a faca de mesa. Você vai dar uns brinquedos para a criança. E também não vai deixar uma faca de mesa ali onde a criança pode pegar. Como também não pode deixar uma arma. Então agora, porque é um revólver. Não, o revólver ainda tem que puxar o gatilho. A faca não, a faca é só empurrar para cá e para lá, ela causa um dano tremendo. Né? Eu tenho um amigo meu que sempre dizia, briga de faca a gente não entra. Porque um morre e o outro fica perdendo sangue. Tá? E o seguinte, o revólver ainda pode errar o tiro. Né? Não é muito fácil, se não tiver boa habilidade de errar o tiro. Então esse negócio que aumenta o negócio do feminicídio, isso já é outra distorção da sociedade no mesmo viés. Eu vejo que eles tentaram... Para mim, desculpa quem pensa o contrário, eu respeito muito, né? mas o homicídio, tanto o homem que mata a mulher, quanto a mulher que mata o homem, precisa ser punido rigorosamente. Então, para mim, não tem feminicídio. Para mim, tem a questão... Eu quero dizer aqui, ó, é a questão principal. É o seguinte, que a sociedade está focando em questões secundárias. E nós até nos destacamos internacionalmente pelas questões secundárias. Tem umas leis aqui muito avançadas no Brasil. País da polêmica. Mas o negócio é o seguinte, mas nós não fizemos o básico. Nós não fizemos o básico. Então é o seguinte, que nós temos que cuidar do homicídio. Um homem que matar a mulher tem que ser punido gravemente, severamente, e a mulher que matar o homem tem que ser punido severamente. Nós temos que começar por aí. Se nós fizer bem esse tema de casa, quando nós passar dele, isso é que nem o cara ir para o 5º ano se ele não passou para o 4º. Não tem, ele vai ser da mala ali no 5º ano, porque ele não fez bem o 4º ano. Né? Então o que acontece, Max? Só para dizer que primeiro, se nós não cuidamos bem dos homicídios, nós não sabemos nem que ia diminuir os homicídios ou aumentar os homicídios se desarmasse a população brasileira. Todo mundo dizia, aliás, alguns diziam que ia diminuir, mas não diminuiu. Então nós não sabemos do que estamos falando. Primeiro nós temos que saber do básico. Se nós souber do básico, vai dar tudo certo. Então, nós dizer que um revólver pode ser uma arma, uma faca pode ser uma arma mais perigosa. Porque todas as pessoas são providas de arbítrio. O teu arbítrio é tu que arbitra. Sou eu que arbitro. Se eu quiser, eu vou lá dentro do cofre, vou pegar a arma, vou municiar ela e vou fazer o que tenho que fazer. Se o arbítrio meu for esse. Mas senão eu não preciso nem ir até lá. Eu posso pegar o amassador de massa ali e fazer o que eu quiser fazer. Né? Então a questão nós temos que partir do geral para depois melhorarmos no específico. Nós estamos indo para o específico e não estamos fazendo bem o básico e o geral. Embora eu tenha uma visão armamentista, a única preocupação que eu tenho, e isso eu vou lhe dizer, coronel, com toda seriedade e franqueza, é importante. É que num país tão corrupto continente, como o né? nosso, não, tão corrupto, né? Um país que tem a corrupção que brota, assim, sabe? Infelizmente. Eu só espero que, para isso, tá? E isso vai ter que ser acompanhado pelos conselhos regionais, Conselho Federal de Psicologia, tá? Porque quem vai fazer a liberação, dizer se a pessoa tem condições de ter a posse de uma arma, e pior ainda lá na frente, o porte de uma arma, vai ser um profissional. Porque infelizmente o país em que tudo se faz, ou quase tudo, amando do dinheiro, é a única coisa que eu temo, sendo sincero, para que daqui a pouco um desqualificado não vai conseguir ter a arma na mão, porque às vezes o desqualificado é tão desqualificado, tão sem vergonha, que ele não tem nem coragem de ir lá comprar do bandido da esquina, porque o cara já conhece ele, sabe que ele é um sem vergonha, e vai querer buscar um lá. Eu tenho um medo disso. Mas estando a coisa em conformidade nesse sentido, respeitar esses ditames de tranquilidade,
mínima, né? Porque a pessoa tem que ter um discernimento básico para poder ter, Palito. assim como vai ter o martelo, vai ter a arma. Tem que ter um discernimento básico de para que aquilo ali serve. Quem Isso é mata óbvio. são as pessoas. Exatamente. Não são as armas. Mas aí que saber para que serve, como é que serve e saber que é um instrumento de defesa. Tirando isso, eu sempre fui, né, armamentista, o pessoal me xinga aí um pouco, né? O que não quer dizer que eu voltei no tá ok, mas sou armamentista, porque uma coisa não tem necessariamente que ser igual a outra, não tem que ter rótulo nessa questão. Tu pode enxergar uma situação e outra. Mas eu vai. Tem que Eu separar acho que elas. nem é uma questão de ser armamentista. Porque daí eles vão te atacar, se tu disser que tu é armamentista. Agora a questão É que eles definem é tu assim, ser a né? favor do básico. É da direito à defesa, defesa do Defesa, cidadão. exato. Direito à defesa. Mas Eu é que não são duas posso caras. fragilizar em aspecto nenhum a defesa do Esse cidadão. é o ponto de dele. partida. Ponto. Direito à defesa. Então É eu que não, se for falar em né? duas caixas, desarmamentista ou armamentista, minha posição está para aquela. Não Certo, tem como evitar certo, hoje, certo. pelos rótulos já criados. Né? Certo, Mas certo. eu Pelos rótulos já criados. Pelos Mas se rótulos nós já for criados. no básico, nós nem chegamos lá. Não precisa do rótulo. Porque eu só vou fazer uma pergunta. Cidadão de bem, eu tenho que, de alguma maneira, bloquear o direito à defesa dele, eu não posso fazer isso. Porque eu acho até um abuso. Né, de um cidadão que produz riqueza, desenvolvimento, que toca a família, sociedade, filhos. tem família, que quer fazer tudo direitinho, que quer fazer uma imagem bonita para o país dele, eu vou de alguma forma bloquear a questão da defesa dele. Isso é uma coisa inaceitável, na minha opinião, como comandante, com a experiência que tem, com a formação que tem, mas também como cidadão. Dizer mais ainda, e a questão social, Bom, da questão do armamento, que eu estava falando, tem até a questão do governador Witzel lá no Rio de Janeiro, que está tão polêmica, também envolve armas. Né? E aí eu tenho ouvido horrores, e todos nós temos ouvido aí na mídia. Então, o cara foi buscar o drone lá agora em Israel, e tem duas características ali do drone, né, que ele alveja alvos, né, e é controlado de trás de um computador e coisa e tal, enfim. Que é o que o exército americano usa lá. Claro, exatamente. Então, o que acontece? Isso é um outro ponto muito polêmico que nós temos aí, né? Tanto quanto a questão do armamento, até um pouquinho mais, vamos dizer Minha assim. pergunta é uma só, estou defendendo ou estou atacando? Então, a questão é muito simples. Mas veja bem o que o cara está dizendo lá, está todo mundo discutindo o óbvio. Meu amigo, o artigo 23, eu vou falar de novo no Código Penal, ele diz, quando uma pessoa pode cometer um crime, por exemplo, e ele deixa de ser crime, que é as excludentes da ilicitude. Ele pode cometer um crime, matar alguém, por exemplo, Matar alguém. no estrito cumprimento do dever legal, é a polícia agindo. No exercício regular do direito, também é a polícia ou outra pessoa empoderada pelo Estado para fazê-lo. Em estado de necessidade e legítima defesa própria de terceiros e do patrimônio. Se tu cometer um crime nesse aspecto, tu não precisa fugir do local, que nem as pessoas geralmente dizem. Tem que fugir, tem que puxar o cara para dentro do pátio. Não precisa fazer isso. Isso é tudo fruto da crendice popular. É só tu provar que foi naquela circunstância. Porque o artigo do Código Penal, nas excludentes do crime, no artigo 23, já prevê isso. Que nessa situação o senhor pode usar uma arma. Sim. Pois bem, o cidadão pode, mas a polícia deve. Se eu não fizer uma ação quando eu estiver constatando um crime, ou uma situação que poderia acontecer, botar um terceiro em risco, um patrimônio desse, daquele, então, enfim, um furto, um roubo, não sei o quê, eu posso ser responsabilizado, a polícia pode ser responsabilizada. O cidadão não pode ser responsabilidade, ele não tem obrigação de agir, porque não tem o poder de dever, que quem tem o poder de polícia do Estado tem o poder de dever. É como eu falava da guarda há poucos dias, na televisão do Estado. Não, mas a guarda agora, coronel, eu digo, não. A guarda vai agir sobre as questões municipais, o poder de polícia do município. E a guarda não, mas pode prender alguém? Pode, o senhor também pode. Agora não tem o poder de dever que a polícia tem. Eu sou obrigado a fazer. Quem tem o poder de polícia do Estado é obrigado a fazer. Nós somos obrigados a fazer. Aí, a questão do Witzel, governador lá do Rio de Janeiro. Sim. O cara é juiz federal, então, o cara é juiz federal de formação. Será que esse camarada não tem cultura, formação técnica legal para dizer o que está dizendo? Será que ele é louco? Se fosse louco, não era governador. Né? Não tinha passado lá pelos psicotécnicos, mas não teria sido juiz, por exemplo. Né? Teria. Vamos preservar aí essa questão. Então, passando lá nos concursos, tudo, os camaradas são apertados lá nos concursos, fazem um filtro e tanto. Então, para que o cara tenha esse título que tem, esse cara tem que saber o que está fazendo, o que está dizendo, o que está fazendo. Pois bem, é o mínimo. Mas daí vamos ver que já tem o requisito de ele ter passado, os filtros lá, psicológico e tal. Mas só um pouquinho, companheiro. O que esse cara está dizendo? Que se alguém andar com um fuzil aí, pode ser abatido. Ele está dizendo, e o policial que fizer isso,
ele vai dar toda a segurança jurídica, tudo isso, tudo aquilo, tudo aquilo. Mas sabe o quê? Quem anda na rua com fuzil, ele não bota em risco, já, se passar um de fuzil aqui na rua, aqui, não está em risco o dono da loja, se ele quiser, ele entra aqui, bota o fuzil aqui, assalta, leva todo mundo, leva até o dono da loja junto. É que Tá? o X3 fala sobre fuzil. Mas veja bem, não, mas passar para com aí. uma 12 ali agora. Mas também está certo, também. Mas veja bem, o que o governador Vitor está dizendo? Ele está dizendo o óbvio e a sociedade não se percebeu ainda. Porque qual é o conceito de legítima defesa que está previsto lá no Código 23, lá no Código Penal? Tá, o conceito de legítima defesa é assim, é expor alguém a perigo incerto e iminente. O cara que passa com um fuzil ou com uma arma à vista aqui na frente da tua loja, uma arma na mão, ele é o seguinte, é que ele não está colocando em risco iminente e incerto um transeunte. Ele pode ter o arbítrio de pegar aquela arma e matar alguém. O que ele está fazendo com aquela arma ali, se não é permitido andar com armamento à vista, a não ser as polícias e isso e aquilo, Ele está botando a sociedade em risco iminente e incerto. Então esse é o conceito de legítima defesa. O que o governador Vitor diz? O cara que andar com fuzil, com armamento à vista é para ser abatido. Mas ele até pela legislação brasileira, ele precisa ser contido. Está no conceito da legislação prevista no Brasil. A questão é o método, né? Ou de uma Por forma quê? ou outra. O método pode ser qualquer método, pode até ser com uma pedrada. Se o cara anda com fuzil, se ele tomou uma pedrada, o cara que atirou a pedra está certo. De acordo com a legislação brasileira. Ponto. Muito Senhores, bom. a prosa tá boa. Tá bom, mas aqui Tá o boa, diretor tá complexa, buzinando ampla. aqui, cara, no meu ponto. Podia ficar horas conversando aqui, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Só vou encerrar com algo que é cômico, porque me falasse que o coronel, qualquer um do povo pode, né, fazer a prisão em flagrante do cidadão. 301 CPP, se não me falha a memória. Né? O que acontece? A única vez que eu fui tentar fazer essa porcaria, tu sabe bem quem foi o cara, não vou dizer o nome, nem conto pra vocês, não achei nem graça da brincadeira. Mas enfim, fiz, porque ele estava cometendo um crime, né? E faria de novo se fosse o caso. Mas, não é porque isso pode, que você tem que se achar que é super-herói e ficar se atirando, independente de ter ou não ter a posse ou o porte de uma arma, tá, meu querido? Então não te atira assim, né? Não despicha que a cama é curta, né? E é Brasil. E é Brasil. É Brasil. Né? Então acho que dito isso, só para ficar dado recado, porque eu tive essa experiência, né? E foi... Vou dar Quando rapidinho. tu coloca nessa aí de fazer, o teu arbítrio lá, que tu vou prender, porque está na Constituição que tu pode fazer. Pode. A polícia deve. Para isso que existe a polícia. O cidadão, tu não tem obrigação de correr esse risco. Chama a polícia. A polícia é paga para isso. E ela sabe as técnicas, sabe como é que tem que entrar, como é que tem que sair, porque nem sempre o campo vai ser favorável para te executar o que tu quer fazer. Tá na Polícia Federal, inclusive, essa situação aí, né? De outra forma, só no cinema, né? É verdade. E falando em cinema, eu vou encerrar com duas dicas. Dica? A minha dica cultural de hoje, né? Toca. 2 clássicos do cinema policial, estrelados pelo Al Pacino, que é Um Dia de Cão, e Sérpico. Então, essa é a minha dica de hoje. Quero agradecer ao Coronel pela presença. Muito obrigado. Ter despendido a sua agenda aqui pra gente hoje. As portas do Catedral TV estão abertas para a comunicação da Brigada Militar. Foi um prazer para nós, para a Brigada Militar, que fez 180 anos esse ano. 180 anos, olha. 180 anos, não é 180 dias. E vem se aperfeiçoando dentro dessa necessidade social. Estar aqui com vocês, falando com a comunidade, foi uma grande oportunidade, experiência por entrevistadores modernos, qualificados, que eu já conheço de outros encaminhamentos sociais, né? Cumprimento a equipe de vocês, o belo empreendimento de vocês, desejo sucesso, porque é muito importante a sociedade interagir, só assim ela é democrática, né? No lato sensu da palavra, ela tem que ouvir as pessoas, ouvir as autoridades, as pessoas responsáveis, e vocês estão causando isso. Isto é viver em sociedade, né? Parabéns a vocês e que Deus acompanhe e ilumine o caminho de vocês. Obrigado. Às vezes te desagrada uns, agrada outros, mas faz parte A do democracia, jogo, né? como diz. Né? É Então é isso aí. Pessoal, Papo de Café volta na semana que vem. Até lá. Muito obrigado. Um abraço e até breve.